Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês a seção 128, versículo 22. A seção 128 é uma epístola, uma carta que Joseph Smith escreveu aos membros da igreja a respeito do batismo por entes queridos, pessoas falecidas, ou seja, batismo pelos mortos. E aqui, após explicar essa doutrina, no versículo 22, ele diz o seguinte: Irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem! Irmãos, avante, avante para a vitória. Regozije o vosso coração, e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, e entoem os mortos hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu antes da fundação do mundo aquilo que nos permite redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertos. Tem bastante coisa para comentar sobre esse versículo aqui, né? Mas eu achei bastante interessante que ele fala que os dois lados do véu eles devem cantar hino, né? Se alegrar, né? Por causa dessa doutrina. Ou seja, nós, os que estamos aqui na Terra, podemos nos alegrar porque nós podemos ajudar outras pessoas que nós amamos a receber, né, as ordenanças de salvação, ou seja, o batismo, as ordenanças do templo, tá bom? Receber o Espírito Santo, todas essas coisas. E do outro lado do véu, eles também estão felizes, né, de receber essas ordenanças que nós fazemos a favor deles. Bom, então é algo bem interessante aqui. Outra coisa que falou aqui, que nós devemos entoar louvor ao Rei Emanuel. Emanuel é um dos nomes de Jesus Cristo e significa Deus conosco. E aí ele fala que foi permitido nós redimi-los da prisão. A plenitude da alegria é a união do espírito e o corpo, né? Ou seja, após a ressurreição nós teremos a plenitude da alegria. Mas o espírito sem o corpo ele é considerado ali uma prisão, tá bom? Então eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Mas é importante dizer que os prisioneiros serão libertos, ou seja, as pessoas não ficarão para sempre sem o seu corpo físico. Vai haver a união do corpo físico e o espírito novamente após a morte. Tá? É o que nós chamamos de ressurreição. Bom, eu vou ler aqui para mostrar o quão importante é um corpo físico, né, que é a nossa morada. Aqui em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 16, diz o seguinte: E os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão. Aqui Isaías está falando, né, a respeito daquelas pessoas que virem, né, está falando de Lúcifer, que virem Lúcifer, vão contemplar e dirão a ele. Né? O contemplar aqui nessa escritura é sentido de admirado, mas não de estar admirando a pessoa, mas de espantado, né, em ver que, nossa, era esse que estava, esse aí que é o diabo, que, né, a pessoa vai dar nada por ele ali, né? Olha só no texto aqui, né? Leia com essa ótica aqui, ó. Ele diz assim, continuando no versículo, os que olharem o diabo dirão assim: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo sobre o deserto e assolava as suas cidades, e os seus presos não deixava ir soltos para suas casas? Quando ele diz aqui que os seus presos eles não deixavam ir, está significando aquelas pessoas que vão estar em espírito, né, que ele estava prendendo ali. Bom, Cristo ele quebrou as ligaduras da morte. Bom, então ele quebrou essa prisão. Então, por causa que Cristo ressuscitou, todas as pessoas vão ressuscitar. E o diabo, né, ele queria manter essas pessoas em espírito cativo, tá bom? Escravizadas ali. Mas por conta de Jesus Cristo, por causa da sua expiação, a sua morte e ressurreição, todas as pessoas vão ressuscitar. Então, por isso que ele fala aqui, né? Ele mantinha eles presos, né, e não deixava eles ir para sua casa. Essas casas que ele está mencionando aqui é o corpo. O nosso corpo físico é a casa do nosso espírito, tá bom? E olha só que interessante o versículo 18. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Então, quando diz aqui todos
todos os reis das nações, todos eles, né, jazem. Essa palavra jazem aqui, como se fosse de jazigo, você pode colocar descanso, tá bom? Então todos os que morreram, eles descansam com honra. Por quê? Na sua própria casa. Então todas as pessoas que morreram, elas vão voltar para o seu corpo físico. Vai haver a ressurreição, que é a união do espírito e o corpo após a morte. Então todos eles, todas as pessoas que viveram aqui na terra e morreram, eles vão ressuscitar. Este é um dom gratuito de Deus, tá bom? Todas as pessoas vão ressuscitar, independente se fizeram bem, fizeram mal, é um dom de Deus aí que ele concedeu a todos os mortais. Bom, e Satanás, né, ele não tem um corpo físico e ele não vai ter uma casa como é mencionado aqui. Então todos os reis, todas as pessoas terão uma casa para o seu espírito, para o descanso do seu espírito. O nosso corpo é uma casa para o nosso espírito, tá bom? E Satanás, ele não vai ter uma casa como é mencionado aqui em Isaías capítulo 14. Bom, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui a respeito dessa ressurreição, que Paulo ele explica aqui em Filipenses capítulo 3, do versículo 11 em diante. Eu achei interessante do jeito que ele fala. Ele diz assim: para ver que se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo que fui também conquistado por Jesus Cristo. Irmão, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado. É interessante que ele começa o versículo aqui, né, o versículo 11, dizendo que para que, se de alguma maneira, possa chegar à ressurreição dos mortos. Bem, vamos parar um pouco aqui para pensar. Se Paulo sabia que todas as pessoas vão ressuscitar, por que ele está falando aqui, eu quero conquistar a ressurreição dos mortos? Bom, ele está citando aqui a respeito da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aqueles que vão ressuscitar. A ressurreição começou com Jesus Cristo, a primeira ressurreição. Depois de Cristo, outros ressuscitaram, como mencionado no Novo Testamento. João Batista ressuscitou, né? Outros ressuscitaram também. Então a primeira ressurreição começou com a ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou. Bom, então lembrando lá quando Jesus Cristo levantou Lázaro da morte, ele levantou da morte, depois Lázaro morreu. A ressurreição é a união do Espírito para sempre, não volta a morrer mais. Então Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar. Então essa ressurreição de Cristo é considerada a primeira ressurreição até o começo do milênio, quando vai ser a segunda vinda de Cristo, e aí as pessoas vão ressuscitar para habitar no milênio. Isso é a primeira ressurreição. E é dessa ressurreição que Paulo ele está falando aqui que ele quer alcançar. Bom, é essa ressurreição dos mortos que ele quer. Porque na verdade todos vão ressuscitar. Mas aqueles que não guardaram os mandamentos de Deus, quebraram ali deliberadamente os mandamentos de Deus, que vão viver no reino celestial, eles só vão ressuscitar no final do milênio. Ou seja, Satanás ele vai ser amarrado, vai ficar 1000 anos preso, né? E no mundo espiritual ali vai estar os outros espíritos. Então eles vão estar cativos de Satanás por esse período de 1000 anos. Só quando acabar os 1000 anos que eles vão ressuscitar. Tá bom? Então quando Paulo fala aqui que ele quer conquistar a ressurreição dos mortos, ele quer conquistar a primeira ressurreição. Então ele quer ressuscitar e estar com Cristo ali. E ele é tão humilde aqui, né, o apóstolo Paulo, tanto que ele fez pela obra do Senhor, e ainda ele fala aqui no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ainda assim ele fala, eu não acho que eu já alcancei esse tipo de ressurreição. Né? Olha só a humildade dele. Eu acredito que ele fala isso porque tem que perseverar até o fim. Tem que ir até o fim ali da nossa vida para realmente guardando os mandamentos de Deus. Bom, outra coisa que ele falou aqui é interessante falar isso, né? Que ele queria alcançar a primeira ressurreição, porque nós aprendemos por meio das Escrituras que Jesus Cristo, né, Deus, ele vai redimir todas as criaturas, né, que ele fez aqui na Terra. Então ele vai redimir todos.
Bom, se nós olharmos no guia de estudo das escrituras, né, a palavra salvação vai estar escrito lá sobre redimir, né, faz parte redimir para ser salvo. Tá bom, essa ressurreição faz parte da salvação. E aí, se você parar um pouco para falar, falando a grosso modo agora, né, olha, até o seu cachorro vai ser redimido, né, ou seja, até o seu cachorro vai ser salvo. Então, que tipo de salvação você quer? Né? Você quer realmente o que? É ressuscitar na primeira manhã, estar com Cristo no milênio, tá bom? Receber o reino celestial. É esse tipo de coisa que nós queremos. Ou senão não faz sentido a gente ir para a igreja fazer convênios com o Senhor. Nós não fazemos convênio com Deus para ir para o reino terrestrial ou celestial, tá bom? Os convênios que nós fazemos é para herdar o reino celestial. Então por isso que todo domingo nós vamos na igreja, tomamos o sacramento, se esforçamos para guardar os mandamentos de Deus, tá bom? Porque salvação por salvação até um cachorro, a grosso modo, né, falando, até um cachorro vai ser salvo, vai ser redimido. O que nós queremos realmente é voltar a viver com Deus e Jesus Cristo no reino celestial. Continuando aqui, o versículo 14, eu achei interessante o que Paulo fala. Porém, uma coisa faço, né, julgando que ele não julga que ele já alcançou esse tipo de ressurreição, esse tipo de salvação, mas ele diz assim: porém, uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala, olha, eu não fico olhando para trás o que passou não, eu estou olhando para frente. Daqui para frente, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. E aí eu termino, né, com a escritura que eu comecei lá, que é bem incentiva muita gente. Irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? E de avante e não para trás. Coragem, irmãos. Avante, avante para a vitória. Que são as palavras lá de Joseph Smith, né? E de avante, irmãos. Vamos prosseguir para a vitória. Não olhar para trás, não ficar olhando para o passado, olhar para frente. O que nós podemos fazer daqui para frente para realmente conquistar essa salvação. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.